Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Mais uma quarta-feira que estamos juntos para aprender da palavra de Deus, como temos feito todas as quartas-feiras às 8 horas da manhã aqui no nosso canal. Eu espero que você esteja em dia aí com os nossos estudos de Romanos. Tem sido uma bênção nós podermos aprender e aprofundar nesse livro tão importante das Escrituras. E chegamos no capítulo 10, né? Na semana passada nós vimos ali alguns versículos, né, iniciais do capítulo 10. A gente terminou, né, o capítulo 9 e vimos, né, por causa que o contexto ainda desenvolve um pouquinho no capítulo 10. E hoje, então, vamos ver o capítulo 10 de Romanos, basicamente dos versículos 8 até o final. Mas nós vamos ler o capítulo 10 inteiro, tá bom? Vou compartilhar com você aqui a nossa... a página, né, para você poder ler com a gente aí o texto que está em Romanos, tá? 10, dos versículos 8, na verdade eu coloquei, acho que é a partir do versículo 8 até o final, ok? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Texto, então, de Romanos, né, a partir do versículo 8, né, até o final do capítulo 10, e Paulo dá continuidade, né, no que ele vem falando a respeito da responsabilidade e tudo mais, fazendo ali um paralelo com o fato de Israel não ter aceito a mensagem do Evangelho. A gente vai desenvolver um pouquinho isso no estudo de hoje, no final do estudo de hoje, mas Paulo vem desenvolvendo isso, ele vem falando que gostaria que seus irmãos fossem salvos, mas que eles tinham conhecimento, eles tinham zelo, na verdade, mas não tinham conhecimento. E aí ele começa o versículo 8 dizendo, olha, a palavra está perto de você, né? Por exemplo, é um termo que Paulo vai usar aqui, né? A palavra está perto de você. O que, na verdade, qual é essa palavra de fé que nós pregamos e que leva à verdadeira justificação? Como que ela nos salva? Essa é a interação aqui que o versículo 9 vai nos explicar. Paulo está falando então no versículo 8, né? A palavra, né, está perto de você. Deixa eu abrir de novo aqui, que eu acabei fechando o texto bíblico. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Para ficar tudo mais fácil, eu acabo colocando tudo na tela aqui. E sem querer eu fechei o slide que a gente estava acompanhando. Então o versículo 8 vai dizer, mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração, né? Então, Paulo está desenvolvendo aqui qual é,
né, essa palavra que salva? Qual é a palavra de fé que está perto, né, e que nós pregamos e que leva à verdadeira justificação por meio de Jesus? Como que ela nos salva? O verso 9, então, vai nos explicar. Ele vai falar primeiro que essa palavra, ela é uma palavra que precisa ser conhecida, certo? Paulo vai dizer que essa é uma palavra que precisa ser conhecida. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, né? Ou seja, é uma verdade que precisa ser conhecida. Essa palavra é uma verdade que precisa ser conhecida. E de que forma, né, ela se revela e ela se torna conhecida? De duas maneiras. A primeira é na pessoa de Jesus. Ele vai dizer aqui, então, né, continuando, se você conversar com sua boca, Jesus é o Senhor, né? Então, ou seja, a palavra que está perto da gente, essa palavra é a palavra que está baseada, né, que está para revelar e que deve revelar a pessoa de Cristo. Vamos lembrar, né, o que a gente tem falado aqui, tudo converge em Cristo, né? Tudo converge em Cristo. Então, ou seja, a palavra, né, que salva, a palavra é a palavra que revela a pessoa de Jesus. Jesus Cristo como Senhor. E é interessante, quando o texto fala a respeito disso, quando ele usa o termo Senhor, né, aqui que a gente está vendo, né? Se você confessar no versículo 9 com a sua boca que Jesus é o Senhor, então, ou seja, a palavra lá é a palavra que salva é aquela que revela, né, a verdade que precisa ser conhecida, está na pessoa de Jesus, ou seja, Paulo vai dizer no versículo 9, Jesus como Senhor. A referência aqui tem a ver com tudo que sabemos da identidade de Jesus. Por exemplo, uma forma de você entender isso. A versão grega, né, do Antigo Testamento, né, essa palavra Senhor é kurios, né, que é a mesma palavra que Deus dá para o seu próprio nome, Yahvé. Então, kurios, né, é a versão grega do Antigo Testamento de Yahvé. Então, ou seja, chamar Jesus de Senhor, chamar Jesus, né, de kurios, que é o termo que está sendo usado aqui, não era, né, por exemplo, só proclamar a divindade de Jesus, mas era também declarar que ele era uma autoridade suprema sobre todas as coisas. Então, olha só, quando a gente fala dessa palavra que salva, que nos conduz à verdadeira justificação, ela é uma palavra que precisa ser conhecida. Qual que é a palavra da fé? Essa palavra que precisa ser conhecida. E tornar conhecido o quê? A pessoa de Jesus. E Jesus como? Como Senhor. E falar de Jesus como Senhor, isso é muito importante para a gente, tem a ver com declarar que ele não apenas é uma divindade, né, mas de que ele tem toda a autoridade suprema sobre todas as coisas, sobre todo o mundo. Então a palavra que salva é uma verdade que precisa se tornar conhecida, revelando a pessoa de Jesus e toda a sua identidade, todo o seu senhorio, né? Então, ou seja, a palavra kurios, né, que é Yahvé no Antigo Testamento, a denominação de Deus para ele mesmo, o Senhor, eu sou, eu me basto, eu estou sobre todas as coisas, né, está também sobre Jesus no que diz respeito ao seu senhorio, né? Então lembra, tudo converge em Cristo, né? A mensagem ela deve tornar conhecida a verdade da pessoa de Jesus. Mas não só a pessoa de Jesus, mas também a obra de Jesus. O versículo 9, então, vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qual é a palavra, então, que salva? É a palavra, né, e que precisa ser conhecida. É a palavra que revela a pessoa de Jesus e toda a sua autoridade. E é a palavra que traz conhecida a obra de Jesus. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós precisamos crer. Ao ter a revelação, né, dessa palavra e da pessoa de Jesus, nós precisamos crer na vida, na morte e na ressurreição de Jesus por nossos pecados. Então, essa palavra é uma verdade que precisa ser conhecida, se tornar conhecida. Essa palavra de fé que nós pregamos e que leva à salvação é uma palavra que revela a pessoa de Jesus e que revela a obra
redentora de Jesus, sua vida, sua morte e sua ressurreição. E aqui já vale para a gente uma reflexão. É essa a mensagem que nós temos pregado? É essa a mensagem que nós estamos envolvidos na nossa vida? Tudo que nós fazemos, tudo que nós proclamamos, revela a pessoa de Jesus e a sua obra? Essa é a palavra que salva, certo? É interessante isso, né? Porque, de uma certa maneira, a contextualização, né, da mensagem, tornar a mensagem compreensível na cultura, o que é muito, muito importante, né? Não tenha dúvida disso, que é muito e muito até inteligente da nossa parte fazer, ela não pode excluir da sua mensagem, da verdade, a pessoa de Jesus, a sua identidade, o seu senhorio, apresentar Jesus como Senhor de todas as coisas e não pode excluir a obra de Jesus. Toda mensagem, a nossa pregação, a nossa missão, né, a nossa proclamação, ela pode ser contextualizada, ela pode ser facilitada para que as pessoas entendam, mas jamais ela pode negociar a verdade que precisa ser conhecida. E essa verdade está expressa na pessoa de Jesus, ele é o Senhor, e na obra de Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso é muito importante. Então, primeiro, essa palavra é uma palavra que precisa ser conhecida, né? Em segundo lugar, essa palavra que salva, né, que conduz à justificação, é uma palavra, é uma verdade na qual se deve crer, ok? E aqui, né, Paulo vai falar, olha, crer de todo o seu coração, né? Quando a Bíblia fala de coração, né, eu já fiz várias mensagens a respeito disso na nossa comunidade cristã Bethesda, falando a respeito disso. O coração na Bíblia, na verdade, é o que a Bíblia traz como representatividade e símbolo de todo o nosso eu, de todo o nosso centro de comando, aquilo que comanda a nossa vida, né? O coração, ele se refere ao ser de uma maneira geral, aquilo que controla e comanda o nosso ser, né? Provérbios capítulo 4, versículo 23, por exemplo, diz: acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o coração é a fonte de tudo que a gente faz, né? Jesus vai dizer assim, olha, a boca fala o que o coração está cheio. O que ele quer dizer? Que a fala são as ações, né? E o coração é aquilo que comanda, ou seja, o seu comportamento vai se basear naquilo que o seu coração, que é aquilo que o seu interior, né, ele estiver envolvido. Então, ou seja, o coração é o símbolo de todo o seu eu. Então, quando a gente fala que essa palavra é uma verdade na qual se deve crer, nós estamos dizendo que devemos confiar ou seja, crer de todo o coração significa que nós devemos confiar todo o nosso eu à pessoa de Cristo como nossa justificação, nossa salvação, certo? Então nós devemos transferir a confiança que nós temos nos nossos próprios esforços para sermos justos para a justificação de Cristo em nosso favor. Essa é a fé que salva. Em alguns estudos atrás, né, acredito que em Romanos mesmo, eu disse que salvação nada mais é do que você transferir a sua confiança do seu eu, do seu esforço, para a obra de Jesus, certo? Ser justificado por ele, declarado justo por ele. Então eu transfiro a minha confiança, eu transfiro a confiança de que eu sou salvo por meus esforços, certo? Para o mérito de Cristo. Ou seja, eu anulo em mim qualquer tentativa de mérito próprio para a salvação, de acreditar em qualquer mérito próprio para o mérito de Cristo. E por crer nisso, colocar o meu eu rendido a isso, ele me declara justo. De novo, não por causa de mim, já vimos isso, mas por causa do seu próprio mérito. Deus, então, nos salva por meio de Jesus, ou seja, por causa do mérito que Jesus tem e transferiu a nós, nos declarando justos diante de Deus. Isso é maravilhoso e a gente tem reforçado bastante isso. Então, quando diz que é para crer de todo o coração, significa render todo o nosso eu à obra de Cristo ou ao senhorio, né, de Cristo, ao senhorio de Jesus. Ou seja, crer de todo o coração significa uma rendição completa de tudo que nós somos.
certo? Então, essa palavra que precisa ser conhecida é uma palavra que apresenta a pessoa de Jesus e a obra de Jesus, ou seja, ele é Senhor e Deus ressuscitou dentre os mortos, e é uma verdade na qual se deve crer, certo? Se deve crer de todo o coração, rendendo toda a vida a Cristo, rendendo todo o mérito a Ele, transferindo o mérito que eu achava que eu tinha para o mérito de Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, é o que um dos versículos que a gente leu aqui. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Então, ou seja, quando eu transfiro o mérito, certo? Essa verdade, essa palavra passa a fazer parte da minha vida e eu, então, sou declarado justo. Isso é muito bacana. Então, a gente falou que essa palavra, né? Qual que é a palavra da fé que nós pregamos e que leva à justificação? Qual que é essa palavra? Como que essa palavra nos salva? Né? Ela é uma verdade que precisa ser conhecida, a pessoa e a obra de Jesus, e é uma verdade que precisa ser crida, ou seja, render todo o coração, toda a vida, todo o eu à obra de Jesus, transferindo os méritos meus para Cristo. Aí o versículo 10, né, vai ser uma reafirmação dessa verdade que a gente acabou de falar. Né? O versículo 10 vai falar para a gente: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Não são coisas isoladas, elas devem ser vistas juntas. Tá? Não é simplesmente assim, olha, você crer é uma coisa e confessar é outra. Né? Para você crer, você precisa confessar. Então, para você ser salvo, você precisa confessar. Né? Não é isso, não dá ideia que o confessar é uma obra que eu devo fazer para ser salvo. E nós já falamos que a salvação não tem a ver com nenhuma obra que eu faço. Por isso que essas duas coisas, elas estão juntas, né? Com o coração se crê e com a boca se confessa, tá? Mostra então pra gente que confessar com a boca e crer no coração não estão separados. Não há nenhuma diferença, então, portanto, aqui, da gente dizer que a pessoa justificada é a pessoa salva, e também não há nenhuma diferença no conteúdo da gente dizer que crença e confissão, né, estão juntos, tá? São fundidos, são a mesma coisa. Não, se a gente não entender bem isso, né, pode ficar confuso, porque você dizer, não, para você crer e receber a justificação, você precisa confessar. Bom, se eu preciso fazer algo, eu tenho algum mérito, que depende de mim, certo? Então, não é isso. Eu crer e confessar faz parte dessa realidade, dessa verdade que faz a obra em mim, certo? Ou seja, confessar com a boca nada mais é que parte de você crer com o coração. As duas coisas juntas dentro de uma só, né, fundidas ali, elas significam professar a fé em Cristo. Ou seja, qualquer pessoa que crê nessa verdade, nessa palavra que a gente está falando, ela expressa essa crença. Em outras palavras, é inevitável que alguém que recebeu essa justificação, né, possa expressar também com a sua vida, com a sua boca, aquilo que ela crê. Né? Então, basicamente, é isso. As duas coisas vêm juntas. É impossível você confessar a respeito de Cristo se você não crê no seu coração. E se você recebeu essa justiça divina por meio de Jesus Cristo, é inevitável, porque está no pacote, né, fundido em relação a todas essas coisas, que você vai confessar, você vai viver para isso. Então, ou seja, crer com o coração e confessar com a boca é uma mesma coisa em relação a confessar, a professar a sua fé em Cristo. Né? Essa, inclusive, é uma expressão, né, muito correta quando nós recebemos a Cristo. Né? Ou seja, eu vou fazer a minha profissão de fé. A minha profissão de fé é essa demonstração da minha crença interior e dos meus atos e meus comportamentos rendidos a Deus, né? Por meio do seu Filho Jesus, ao expressar que dentro de mim, de uma maneira externa, que dentro de mim existiu uma obra redentora. Né? Eu acho isso muito interessante. Você precisa ver essas duas coisas juntas. Crer com o coração e confessar com a boca não é a mesma coisa. São duas coisas dentro, né, de você professar a Cristo, de você receber
a salvação. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque a gente acaba bastante com essa coisa de que, olha, o que importa é o que Deus vê no meu coração, por exemplo, né? Ou simplesmente acaba também com a religiosidade, dizendo o que mostra que simplesmente o fazer ela justifica algo interior. Não, né? Quando a gente recebe de verdade a Cristo e o poder da redenção na nossa vida, né? Ou seja, essa obra que é feita no nosso interior, ela retrata de fato o exterior como simplesmente uma coisa inevitável, né? Como uma coisa que realmente não tem como você não expressar, né? É como aquele cara que ama, né, o seu time, vocês sabem, eu sou palmeirense, gosto muito do meu time, então assim, é como se você torcesse muito para o seu time, né, e você não vibrasse quando o seu time for campeão. É uma coisa, basicamente, não ficasse feliz com isso, ou assistir um jogo, não vibrar com o gol do seu time, é uma coisa meio estranha, né? E ao mesmo tempo, você não consegue vibrar por aquele time, sair pulando, comemorando, se aquele time não faz parte do seu, aí, do que você acredita, do que você torce, do que você crê, né? É um exemplo assim bem lúdico e simples para você entender. Ou seja, faz parte de você torcer para um time, a sua, principalmente os que gostam mais, tal, você vibrar com ele e tudo mais, e expressar aquilo que você torce, né? O evangelho que Paulo está querendo dizer é isso, não são coisas separadas. Você não consegue confessar, né, de verdade, pelo menos, se isso não estiver no seu interior. E se isso estiver no seu interior, você vai necessariamente revelar isso, né? Ou seja, isso é muito importante para a gente. Qualquer um que crê em Deus, verdadeiramente essa obra foi feita no seu interior, ele vai expressar essa crença, tá? E aqui a gente então está falando de conversão de verdade. Ou seja, quando a palavra de Deus ela chega em nosso coração e faz a obra, ela faz uma obra por completo. Mas essa é uma obra que acontece de maneira completa, de dentro para fora, né? Ou seja, crer com o coração, ou seja, a obra de redenção é feita no meu interior e naturalmente, por o meu exterior expressar aquilo que eu tenho no meu interior, é que eu posso então viver essa vida que Cristo espera que eu viva, tá? Eu posso declarar que Ele é meu Senhor, ok? Paulo, ele vai então no versículo 11, né? Prometer que jamais nós vamos nos arrepender de confiar nele, né, em vez de nós, de transferir o mérito e a confiança desse mérito, né? E ele vai nos lembrar que todos podem fazer isso. Não há diferença quando se trata da necessidade da salvação em Cristo, né? Então, o versículo 11 vai dizer, 11 e 12, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, abençoa ricamente todos os que o invocam, porque, abre aspas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui, dos versículos 11, né, até o versículo 13, Paulo vai mostrar para a gente que se a gente transferir o nosso mérito, né, para Cristo, o mérito da nossa justiça para Cristo, o mérito no que confiamos para a nossa salvação, nós jamais seremos envergonhados. Nós não vamos nos arrepender de confiar nele em vez de confiar em nós mesmos, né? Na nossa própria capacidade totalmente equivocada de salvação, né? De ter algum mérito de Deus. Se nós fizermos isso, se nós transferimos o mérito para Jesus, se nós realmente mudarmos a confiança para a nossa salvação de nós mesmos, nossos esforços para Ele, Paulo vai dizer, vocês não vão se arrepender de confiar nisso, né? Por quê? No que diz respeito à salvação, na cidade de salvação, todos são iguais. E ele vai dizer, não há diferença. Ele vai dizer a respeito dos judeus e dos gentios, né? E ele vai citar o texto, né? Vou colocar o slide aqui novamente, porque Paulo vai citar o texto de Joel, capítulo 2, verso 32, que diz assim, né? O texto original é esse. Depois tem um pedacinho, uma parte B ali, que eu não coloquei, porque o que importa para a gente é essa parte. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Podia até decorar, né, esse versículo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo, né? Aí a gente acrescenta algo aqui dentro do que Paulo está falando e todo o contexto do que Paulo está falando. Por exemplo, ficaria assim: e todo aquele, seja judeu, gentil, religioso, irreligioso, bom ou mal, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, reconhecer quem é Jesus e nossa necessidade dele, será salvo. Ou seja, completamente amado, completamente abençoado, justificado para toda a eternidade por Deus. Então, basicamente, resumindo o que Paulo tem dito até aqui, ele vai dizer: todo aquele, sem distinção, o que é bom, o que é ruim, o que é gentil, o que é judeu, que foi escolhido como povo, primeiramente lá como Israel, como aqueles que vieram depois, aqueles que se consideram religiosos, aqueles que nunca ouviram falar, aquele que é bom, que é mal, tudo certo. Todos que invocarem o nome do Senhor, ou seja, que ao ouvirem a palavra de Deus, reconhecerem quem é Jesus, o seu senhorio, a sua pessoa, a sua obra e a sua necessidade dele, ou seja, a transferência desse mérito para ele, para ser salvo e justificado, será salvo. E ser salvo significa completamente amado, aceito, abençoado, justificado por toda eternidade por Deus. Né? Obviamente, você entendeu que o que está em amarelo aí foi um acrescentar nosso aqui em relação ao versículo e ao contexto todo que Paulo está trazendo aqui para a gente, certo? Então, é muito importante você entender isso. Paulo vai desenvolver aqui nos versículos 11 a 13 de que a gente não vai se arrepender de transferir esse mérito. E aí a questão é o seguinte, né? Paulo está trazendo o contexto da gente anunciar a Cristo. Lembra que eu falei isso no final do último estudo, né? Aqueles que são que têm essa obra e que essa obra vem sobre eles, eles são pessoas que não apenas têm zelo, mas eles têm conhecimento, eles se rendem a Deus e eles também proclamam essa mensagem, né? Agora, aqui o texto diz para a gente que todo aquele que invocar será salvo. Como que essas pessoas podem invocar? Certo? Bom, então, tudo o que todos precisam fazer é tudo aquilo que todos podem fazer, que significa invocar o nome do Senhor. Certo? Porque o resto, Deus, por intermédio de Jesus, já fez tudo. Toda a obra é do Filho. Certo? Toda a obra é do Filho. Aquilo que nós não conseguíamos fazer, o Filho fez. E tudo que a gente pode fazer, e qualquer pessoa pode fazer, é reconhecer e render-se a isso que Jesus fez. Ok? Então, tudo que todos precisam fazer é aquilo que todos podem fazer. Reconhecer, né? Invocar o nome do Senhor, ou seja, reconhecer que Ele é senhorio, que Deus ressuscitou dos mortos, né? E Ele nos justifica, e que Deus, por intermédio do seu Filho, do restante já fez tudo o que podia ser feito. Agora, como que as pessoas devem invocar o nome do Senhor? Como que deve ser essa relação da nossa pregação e como as pessoas invocam ao Senhor? É isso que Paulo vai desenvolver aqui através de um autodiálogo, né? Ou de um diálogo com o seu interlocutor aqui, com quem está lendo a sua carta, né? Como se estivesse interagindo com a carta, né? Paulo ele vai desenvolver, então, como que essas pessoas podem invocar? O que significa essas pessoas invocar? Porque assim, invocar, reconhecer, tá bom, mas como que eu faço isso? Então você vai pregar, e a gente está envolvido com alguns processos aí missionais, né, projetos missionais. Eu não gosto muito dessa palavra projeto, porque não é um projeto, é uma dinâmica da igreja, né, é uma tarefa mesmo da igreja, né? Então nós estamos aí juntos com Deus na tarefa, né, missional aí com famílias, com bairros, né? E a gente pode dizer, olha, tudo que você precisa fazer é invocar o nome do Senhor, reconhecer que Ele é Senhor. Tá, como eu faço isso? É só dizer o que eu tenho que fazer, né? Como que eles podem invocar? Como que as pessoas invocam ao Senhor? Aí dos versículos, a partir do versículo 14 e até o versículo, mais o 14, um pouco do 15, né? Paulo vai falar, através desse diálogo, como que isso acontece, né? Ele vai dizer, primeiro, ele vai dizer, vamos ler de novo aqui, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora o 14 e o 15 dirá assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, Paulo vai falar um pouquinho aqui de como funciona essa dinâmica e como a igreja deve se colocar diante dessa dinâmica de apresentar essa palavra da verdade para a salvação das pessoas. Então, primeiro Paulo vai dizer no versículo 14, olha, eles devem crer. Certo? Eles devem crer. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, a primeira coisa que eu vou falar é que deve crer. Nós já falamos disso aqui no início, nos versículos 9 e 10. Né? Crer com o coração, papapá. Então, assim, eles devem crer. Devem render a vida ao Senhor. Ok? Não é simplesmente ir lá na frente, erguer a mão, fazer uma oração. Não. Crer significa, de todo o coração, significa que isso deve ser uma rendição completa, já falamos disso. Aí o texto continua. A mensagem, ela não deve ser apenas, as pessoas para invocar o Senhor não devem apenas crer, mas para que isso aconteça, isso que é muito importante, a mensagem deve ser ouvida. O versículo 14, uma parte diz, como crerão naquele de quem não ouviram falar? Tá? Não pode crer se a mensagem não for ouvida com atenção para penetrar o coração. Certo? Paulo não está falando simplesmente da mensagem aqui anunciada e as pessoas ouvirem. É mais ou menos como a mãe da gente falar para a gente, você está me ouvindo, mas não está me escutando. Né? Você está ouvindo, mas não está escutando. Ou seja, o som está entrando, mas não há atenção. Com a atenção é que há aquilo que é interiorizado. A atenção traz, né, do ouvir para o coração. Então, Paulo vai dizer assim, olha, não basta só você ouvir, mas aqui o ouvir é de que ouviram falar mesmo a respeito, que compreenderam com a razão, que fez sentido, né, a mensagem por ter sido prestada atenção naquilo que se é dito. Tá? Naquilo que se é dito. Ok? Agora, Paulo também vai dizer que essa mensagem, como que as pessoas invocam o Senhor? Elas devem crer, a mensagem deve ser ouvida por elas, ou seja, não só ouvida, mas escutada, ou seja, com atenção. E essa mensagem, ela precisa ser transmitida, gente. Transmitida. Como ouvirão se não há quem pregue? Paulo está fazendo ele está fazendo de trás para frente aqui, né? Olha, eu preciso crer com o coração, para eu crer com o coração eu preciso prestar atenção nessa mensagem, para eu prestar atenção nessa mensagem, essa mensagem precisa ser transmitida, certo? Como que eles vão ouvir e prestar atenção se ninguém pregar? Aí a palavra pregar aqui é querisso, né? Que significa, eu já falei disso também lá no começo, né? Que significa o arauto, né? No grego significa o arauto ou um anúncio. Quem eram os arautos, né? Era como se fosse um jornal vivo ambulante nas ruas. Era aquele que trazia as notícias nos mercados, nas praças, em alta voz, nas ruas, certo? Então, um arauto, né, era um proclamador de notícias em alta voz, certo? Então, a palavra pregar aqui seria mais assim, ó, como ouvirão se não há quem, se não houver um arauto, se não houver uma proclamação, um anúncio em alta voz disso, certo? E aqui é muito importante, porque a gente associou ao longo da vida, a história da igreja, tudo mais, não tem nenhum problema com isso, a pregação simplesmente ao sermão, tá? Mas vamos lembrar, os arautos, eles atuavam aonde? Nas ruas, certo? Nas ruas. O que nos conecta diretamente aqui, né, a questão da missão da igreja, ok? A missão da igreja. Como que nós devemos entender isso, né? Nós devemos entender que por onde nós formos, certo? Por onde nós formos, de alguma forma, essa mensagem precisa ser proclamada. Para que as pessoas, então, possam prestar atenção, ok? Ouvir com atenção, para que elas possam crer de todo o coração. Elas ouviram a mensagem, elas entenderam essa mensagem. O Espírito Santo está atuando também na vida delas. Então, elas, por ouvirem a pregação, o anúncio de uma boa notícia,
elas prestaram atenção, o Espírito Santo trabalhou na vida delas, e elas então podem render a vida a esse senhorio. Elas podem render a vida à pessoa pela qual nós estamos falando, a pessoa de Jesus e a sua obra redentiva. Olha que legal, não é? Como faz sentido isso. As coisas não estão desconexas. A missão, ela continua a mesma. A nossa missão como igreja não é simplesmente fazer assistência social. A nossa missão como igreja não é apenas fazer cultos. A nossa missão não é apenas construir templos, né? Na verdade, nem deve ser, né? Mas tudo bem, construir templos. A nossa missão não é ter dinheiro. A nossa missão não é estar estável financeiramente. A nossa missão como igreja, como povo, é funcionar, é atuar como os arautos. É onde a gente for, tá? Essa mensagem, de alguma forma, ser proclamada. Proclamada, certo? E aí, ser proclamado, gente, quando a gente fala de pregar, tá? Tem uma expressão que é muito interessante. As pessoas falam assim, não, eu prego com a vida. Gente, o evangelho se prega com a boca. O arauto, né? Se ele quer transmitir se quisesse transmitir uma mensagem em praça pública, num mercado, não era a vida dele, o exemplo dele, era a mensagem que ele trazia. Ok? Obviamente, eu já falei, se você crer com o coração, você confessa com a sua boca. Então, é meio esquisito a gente falar esse negócio, né? Não, mas eu dou testemunho com a minha vida. Cara, testemunho se dá com a boca. Entendeu? Se você vê um crime e for chamado para testemunhar, o juiz não quer saber se você é honesto, ele quer saber o que você viu. Entendeu? Ele quer saber qual é o seu relato. Eu preciso ouvir de você. Nós somos testemunhas de Cristo. Ou seja, nós somos testemunhas, nós somos provas de que o meu Redentor vive. E porque o meu Redentor vive, eu digo para as pessoas que ele é o Senhor de tudo. E que Deus o ressuscitou, ele viveu, ele morreu e ressuscitou dos mortos para transferir o mérito que a gente não conseguia diante de Deus para ele, que se as pessoas quiserem, ele está disponível para nos colocar no caminho de Deus de novo. Isso tem que ser feito com a boca. É óbvio que você está me entendendo, porque assim, para mim não faz sentido essa dicotomização do tipo, olha, eu não prego, eu não falo porque eu dou exemplo com a minha vida. Jesus já falou, Paulo já falou aqui, se você crer com o seu coração, você confessa com a sua boca. Então não existe dicotomia. Certo? E obviamente, se você está confessando, se você está falando a respeito de Jesus, automaticamente o que Paulo está dizendo é que a obra da redenção já atingiu o seu coração. Então não tem por que a gente falar isso. Pregação do evangelho é com a boca. Ok? Com a boca. E as pessoas, Paulo falou aqui, ó, como que elas vão crer, né? Como que elas vão ouvir se não tiver quem pregue? Ou seja, elas precisam ouvir a mensagem. Tá? Então isso é muito importante. O que Paulo está dizendo? Olha, assim que eu entendo, e eu olho isso aqui, eu entendo o seguinte, olha, nós somos arautos do rei. Né? Tem até um pessoal que canta aí que chama os arautos do rei, né? É isso, nós somos isso mesmo, proclamadores da mensagem que nós vimos e conhecemos. Certo? Se a gente não falar, as pessoas não vão ouvir, gente. Então, como é que eu vejo isso aqui? Nós vamos para o trabalho, nós vamos para a faculdade, nós vamos para a escola, nós vamos para a reunião de família, nós vamos para o futebol, para o esporte, para a academia. De alguma maneira, nós proclamamos essa mensagem. Certo? Eu estava dizendo isso para o pessoal, né, do nosso time aí, missional e tal, pessoal mais envolvido, até com a parte de assistência, as pessoas também. Eu tenho dito isso, olha, o que liberta as pessoas é o evangelho. A nossa ajuda, e nós temos que fazer e fazer cada vez mais, ela é simplesmente uma ação natural de quem creu. Certo? Agora, as pessoas precisam saber por que nós fazemos isso. Olha, nós fazemos isso porque nós pertencemos a um Deus que, por meio do seu Filho Jesus, que veio ao mundo, viveu, ele foi generoso, ele amou as pessoas, ele abriu mão de si em favor do outro. Então, porque nós conhecemos isso, nós queremos trazer essa mensagem. Sabe qual é a mensagem? Nós estamos aqui não simplesmente fazendo uma ação social, mas nós queremos dizer para você que assim como Jesus amou as pessoas, nós também queremos amar as pessoas. Essa é uma forma da gente amar as pessoas. Mas mais importante do que isso, Jesus não quer apenas, né, trazer
um aspecto físico e provedor para você. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Por quê? Porque toda a história da humanidade se resume, né, a Deus. E no devido tempo, e porque essa humanidade virou as costas para Deus, né, Deus criou um meio, porque amou tanto a humanidade, que deu seu Filho Jesus. Ele viveu, ele morreu, mas ele não tinha pecado, porque ele morreu no nosso lugar. Então Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele vem dizer para nós, olha, qualquer um que aceitar o mérito que eu fiz por você, terá de volta o seu caminho para Deus. Pronto, eu ensinei você a evangelizar, inclusive. Rapidinho. É isso. Nós, então, amamos você com meio da nossa cesta básica de roupas, de suprimentos, seja o que for, porque nós amamos a Jesus. Quem é esse Jesus? Jesus é uma pessoa que deu a sua vida por nós para que a gente pudesse se relacionar com Deus de novo. Você ama a Deus? Você conhece a Deus? Ah, eu amo a Deus. Então, a Bíblia diz que só por meio de Jesus a gente pode fazer isso. A mensagem é ouvida e a pessoa então pode render a vida. E nós temos visto isso acontecer. Nós temos visto isso acontecer. Pessoas que conhecem a mensagem por causa desse amor, mas que no devido tempo, isso eu estava falando para o pessoal, o que salva a vida das pessoas, elas ouvirem o Evangelho e o Espírito Santo trabalhar na vida delas para libertá-las dessa forma. Aleluia. E cada vez, gente, que a gente se comportar assim, como ouvirão se não há quem pregue? Cada vez que a gente pregar, que a mensagem for proclamada, em nome de Jesus, nós temos que crer que as pessoas estão escutando e prestando atenção, e quando elas prestarem atenção, elas vão se render a Cristo. Crer de todo o coração. Então você precisa falar no seu trabalho, você precisa falar na sua faculdade. Você precisa aprender a usar os contextos, o que acontece ao seu redor, na vida das pessoas, para que isso possa ser um gancho, sim, para você apresentar a pessoa de Jesus para elas. Isso é maravilhoso. Mas o texto continua, e Paulo vai falar que a mensagem não apenas deve ser transmitida, mas alguém deve se incumbir dessa mensagem. E como pregarão se não forem enviados? A palavra enviados aqui é apostelo, né? Você já pode imaginar a raiz dela. Então, ou seja, a raiz da palavra apóstolo, por exemplo. Talvez Paulo esteja pensando em dois aspectos aqui, e com certeza ele se refere a esses dois aspectos, né? Na mente de Paulo. O primeiro, a respeito dos apóstolos mesmo, que foram testemunhas, foram mestres autorizados por Jesus, né, a conduzir e proclamar essa mensagem. Né? Lembra lá, Atos capítulo 2, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Né? Ou seja, os apóstolos foram essas testemunhas, andaram com Cristo, viram, foram testemunhas, né? E se tornaram mestres, né? Proclamadores, arautos autorizados por Jesus para conduzir essa mensagem de salvação, o Evangelho. Né? Então, o primeiro é esses enviados, né? Tem a ver com os apóstolos, mas também o modo que Cristo envia a sua igreja. Certo? Missionários, pregadores, cristãos comuns, em todos os lugares, em todos os tempos, como proclamadores, para serem proclamadores, mensageiros dessa mensagem apostólica. Como vão pregar se eles não forem enviados? Querido, você precisa olhar para você dessa forma. A melhor pessoa para evangelizar a sua família é você, porque foi lá que Deus colocou você. A pessoa mais indicada para que Jesus seja conhecido no seu trabalho é você. Por quê? Porque você é uma testemunha dele. Daquilo que ele fez, da mensagem dos apóstolos. Certo? Então, olha só. Vamos pegar o contrário. A gente precisa ir. Certo? A gente precisa ir. A gente precisa... então, ou seja, a gente precisa ser enviado. Ao ser enviado, a gente precisa pregar, a gente precisa falar. Para a gente falar, a gente tem que entender, a gente tem que fazer com que as pessoas nos ouçam com atenção. Ao ouvir com atenção, elas estão expostas, né, a renderem a vida a esse Jesus que estamos apresentando. Isso é maravilhoso. O capítulo 10 de Romanos é maravilhoso nesse sentido. Né? Então, ou seja, nada contra. Eu acho que tem o seu lugar. Eu realmente não critico ninguém. Eu sempre falo isso. No que diz respeito a Deus, às vezes é melhor a gente errar pelo exagero do que pela falta. Mas quando eu leio esse texto, eu fico pensando que aquelas pessoas ficam gritando na praça, tal. Não é uma crítica, não. Mas olhando para isso, precisa haver atenção para que as pessoas rendam a vida. Né? Então, sim, nós somos enviados, devemos ser enviados para onde a gente for entender e nos olharmos para nós mesmos como mensageiros e missionários de Cristo e proclamar. Não é testemunho com a vida, não, meu irmão. Isso é sua obrigação.
né? Ser um bom cristão, se você crê em Jesus, é óbvio que você tem que dar testemunho. Não estou entendendo isso, né? Por que a gente vê algum mérito em ser um exemplo para as pessoas? Somos cristãos, a gente não deveria ser? Então, assim, não tem essa. É proclamar, é falar. É falar de Jesus. Você vai lá no hospital conduzir alguém, a pessoa está sentada lá esperando também, né? É você apresentar a pessoa de Jesus para essa pessoa que está doente. É dizer que Deus pode mudar a vida dela porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo se fez enfermidade em nosso lugar. É você ir para o trabalho e poder comunicar, né, que Ele vive, que Ele pode abençoar essa pessoa e que se ela conhecê-lo, ela pode ter muito mais performance por uma vida equilibrada, ela pode ser muito mais produtiva por uma vida que Ele apresenta como uma vida mais saudável e assim por diante. Há inúmeros. Todos os lugares, todos os cenários, todos os tempos, são cenários para a gente ser um arauto do Senhor, ok? De qualquer forma, então, o que o versículo 15 vai dizer, né, é que nossos pés é que levam as boas novas. Não é isso? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Que top isso, né? Ou seja, independente de onde, como, nós, os que somos testemunhas de Cristo, né, somos esses proclamadores, são aqueles que conduzem essa mensagem. E, irmãos, vamos pensar. Tudo isso que a gente está falando aconteceu milhares de anos atrás. E a mensagem continua forte. Nesse momento, enquanto a gente está estudando aqui a palavra de Deus, o plano de Deus está sendo cumprido no mundo inteiro. Pessoas estão se rendendo a Cristo o tempo todo. Essa mensagem nunca parou. Você já parou para pensar nisso? Ela nunca esteve enfraquecida, ela nunca esteve abalada. Reinos se levantam, nações se levantam, caem. Guerras, né, mazelas, pandemias, seja o que for. E a mensagem do Evangelho continua seguindo. Por quê? Porque os arautos do Senhor estão por toda parte. O convite de Deus para nós hoje é que nós nos juntemos a essas pessoas que ao longo da história vêm trazendo a mensagem do Evangelho cada vez mais de geração a geração. Eu me lembro dos Salmos, né? Porque o teu nome será conhecido de geração a geração. Uma geração contará a outra geração a respeito das tuas maravilhas. E é isso que acontece. A Bíblia é uma verdade. A pessoa de Cristo é uma verdade. Então, é legal até que a gente tem um modelo de evangelismo aqui, né? Paulo vai falar que evangelizar é necessário, como crerão se não há quem pregue. Ele vai falar que exige disposição para falar, se não tiver quem pregue. Ele vai dizer que exige persuasão. Por quê? A gente também não basta só falar, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam a nossa mensagem. Nos assegurarmos de que elas compreenderam, que é o que ele chama de ouvir aqui. E requer a transmissão não de opiniões, mas da revelação autorizada de Cristo e seus apóstolos. Um modelo aqui de evangelização para a gente. Certo? Não é a minha opinião, não é o que eu acho. Certo? Quem acompanha o meu pastoreio sabe que eu sempre falo isso. Não, né, não é o que eu acho, não é a minha opinião. Até porque se eu fosse dar a minha opinião, eu talvez seria muito tentado a ir para a carne. Mas não tem a ver com a minha opinião, tem a ver com a palavra de Deus. Certo? Não tem a ver comigo, não tem a ver com pessoas. Tem a ver com a gente transmitir uma mensagem que é a revelação autorizada de Cristo. Certo? E por fim, Paulo ele vai trabalhar, após o versículo 15, né, essa questão, ele vai falar como são belos os pés dos que anunciam coisas boas, só que ele vai trabalhar o final aqui do capítulo 10, dizendo que nem todos deram ouvidos a essa mensagem. Quando a gente vê aqui não deram ouvidos, Paulo quer dizer que nem todos obedeceram, tá? Certo? Ou simplesmente rejeitaram a bela mensagem do Evangelho. Paulo vai trabalhar isso, né, dos versículos 16 a 21. Ele vai dizer, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Ou seja, nem todos os israelitas obedeceram a mensagem. Nem todos os israelitas acataram, né? Faltou a palavra aqui. Acataram essa mensagem. Muitos os israelitas rejeitaram essa mensagem. E ele vai trabalhar isso. Porque ele vai dizer, porque eles não ouviram? Claro que ouviram. A voz de Deus ressoou na terra. Será que ele não entendeu? Claro que entendeu. Moisés já tinha dito isso, Isaías falou, né? Então Paulo vai tratar aqui, né? Olha, ele vai dizer que apesar dos belos pés, né, que vão proclamando o evangelho,
muitos rejeitaram. Aqui ele está falando de Israel, mas a gente pode aplicar isso para o nosso contexto aqui, certo? Paulo, como eu disse, vai desenvolver isso em relação aos judeus, né? Mas o tema que ele já abordou aí no capítulo 9, versículos 27 a 29, né? Dizendo que os judeus eles eram inculpáveis. Por quê? Porque eles sabiam muito a respeito de Deus. Certo? Desculpa, inculpáveis não, indesculpáveis. Inculpável que não tem culpa. Paulo vai dizer que eles são indesculpáveis. Tá? Por quê? Porque eles sabiam muito a respeito de Deus. Eles sabiam muito a respeito do caminho, do caráter de Deus. Eles sabiam a respeito do Messias. Certo? As profecias falaram a respeito disso. Paulo vai dizer, não tem desculpa para Israel não acatar, não acolher essa mensagem em seu coração. Então, por que Israel não creu? Paulo vai dizer. É porque eles não compreenderam? Não, de forma alguma. Versículo 19 fala que de forma alguma. É porque eles não buscavam a Deus? Não, porque se eles buscassem a Deus, Deus faria achar. Se os gentios que não entendiam nada de Deus, Deus os fez compreender a mensagem, eles fariam isso com os judeus também. Então, por que eles não creram? Não eram porque eles não entenderam, porque eles não compreendiam a respeito da mensagem. Não é porque eles não buscavam a Deus. Paulo vai terminar dizendo, olha, eles não creram porque eles foram desobedientes e obstinados. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós somos, em nosso pecado e rejeição ao Evangelho, indesculpáveis. Não há desculpa para nenhuma pessoa que ouve o Evangelho e não acolhe, não acata esse Evangelho. Certo? O nosso pecado, a nossa rejeição, nos torna indesculpáveis diante de Deus. Gente, por favor, a gente leu Hebreus semana passada. Nós lemos Hebreus semana passada, se eu não me engano, capítulo 6, eu não vou me lembrar agora, mas com certeza em Hebreus, vai dizer que dura condenação haverá para aqueles que, tendo conhecido a verdade, se desviaram, a negligenciaram. Irmãos, tem muita gente que conhece a palavra, que conheceu, está rejeitando o Evangelho. Está assumindo méritos próprios de autojustificação no seu próprio caráter, na sua própria lisura. Isso está tudo certo, ok, nós precisamos ser pessoas, mas tem gente ainda acreditando, se esforçando para acreditar no próprio mérito, apontando a igreja, apontando pessoas que acertam e erram. Estão rejeitando a mensagem e a palavra de Deus vai dizer em muitos lugares, como eu disse, eu citei Hebreus, que essas pessoas são indesculpáveis. Indesculpáveis, tendo crido, conhecido a mensagem. Então, sim, qualquer pessoa que ouvir o Evangelho, ela não pode dizer assim, olha, eu não compreendi, por isso eu não aceitei. Não. Não. Os gentios também não sabiam nada a respeito de Deus. E, de certa maneira, Deus os atingiu. Deus fez com que eles entendessem. Deus levantou Paulo para transmitir esse mistério, como o próprio Paulo vai chamar. Ah, porque não buscavam? Não, a gente não buscava a Deus. Não. Todas as pessoas, de alguma forma, Romanos capítulo 1, versículo 20, diz que a natureza fala, tudo fala, os acontecimentos falam, tudo fala. Ainda mais num tempo como o nosso hoje, né? A mensagem é comunicada o tempo todo. No mínimo, mesmo que de repente de uma maneira equivocada, no mínimo desperta o interesse, no mínimo as pessoas ouvem a respeito de Jesus. O que acontece é que, assim como Israel, aqueles de Israel que não creram, é porque são desobedientes e obstinados em si mesmo. E essa palavra aqui, ela é importante para nós nos nossos dias. Essa mensagem é para nós cristãos. Israel representa aí para a gente as pessoas religiosas que conhecem a Deus. Ok? Mas rejeitaram o Evangelho, mesmo conhecendo a respeito de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, duas verdades aqui. Primeira, todo ser humano é responsável pelo modo como trata a palavra de Cristo. Como trata o Evangelho. Cada um de nós somos responsáveis por como tratamos a palavra de Cristo. E todo cristão é responsável por transmitir a palavra de Cristo. É isso que esse texto aqui mostra pra gente. Somos responsáveis em acolher essa palavra. Cada um é responsável pelo modo como trata, como responde a ela. E cada cristão é responsável. No primeiro caso, todo ser humano é responsável pelo modo como trata a palavra. Mas o segundo caso é todo cristão
que a acolheu é responsável por transmitir a palavra de Cristo. A gente tem, pessoal, eu termino dizendo isso, nós temos que nos assegurar que onde quer que Deus nos tenha colocado, ninguém à nossa volta poderá dizer que não ouviu ou que não entendeu. Ok? Nós precisamos ter certeza disso. O seu trabalho, as pessoas que passarem por você, por mim, nós temos que ter a certeza que, de alguma forma, a pessoa de Jesus e a obra de Jesus foi vista, compreendida, ouvida e teve a oportunidade de se render à pessoa de Cristo. Mensagem poderosa, não, irmãos? Eu acho essa mensagem poderosíssima. Ela queima meu coração. No momento onde a gente está indo aí para a nossa tarefa missional. Por isso eu vou continuar afirmando. Enquanto estivermos envolvidos com a missão, certo? Quanto estivermos envolvidos com a missão, preocupados em fazer a obra de Cristo, quanto menos a gente vai se preocupar com outras coisas. Probleminhas de igreja, com pessoas que errarem com a gente. A gente tem muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer. A igreja, ela vai acertar, ela vai errar, ok? Mas sobre a igreja está essa responsabilidade. E a igreja que muitos criticam é essa que fez o evangelho chegar até nós. E que em mais de 2000 anos, certo? Só na era de Jesus, né? Mais de 2000 anos, sem contar todas as profecias, os milhares e milhares, talvez milhões de anos, certo? Que existem. Por todo esse tempo, ela continua viva, salvando pessoas, porque Deus está em missão no mundo até o dia dele voltar. Até o dia dele voltar. E essa é a tarefa da igreja. É com isso que a gente tem que se envolver, gente. É isso que a gente tem que construir na nossa vida comunitária. Nos assegurar de que todas as pessoas que passarem por nós, seja nossa vida fora da comunidade ou nossa vida comunitária, nós temos que nos assegurar de que onde Deus nos colocou, como igreja ou como indivíduos, ninguém à nossa volta possa dizer que não ouviu ou que não entendeu o evangelho ou não foi apresentada a pessoa de Cristo. Essa é a sua tarefa, a minha, da igreja. Em nome de Jesus, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe e que essa mensagem te inspire como inspirou meu coração nessa manhã de quarta-feira para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe e um excelente dia.